Olá pessoal, vamos começar aqui agora mais uma aula sobre a sociologia de Durkheim, com foco no último trabalho de Durkheim, As Formas Elementares da Vida Religiosa. Eu tinha ficado de preencher, vamos dizer assim, esse restante, né, da sociologia de Durkheim, chamando atenção aqui para alguns pontos muito importantes que a gente encontra não apenas no último livro, na verdade, na última grande obra dele, da vida acadêmica dele, de 1912, As Formas Elementares da Vida Religiosa, mas também nos últimos escritos seguindo esse caminho do que seria, vamos dizer assim, que configuraria uma sociologia do conhecimento. Tá? Esse vai ser o foco, na verdade, dessa minha aula de hoje aqui. Eu não vou falar muito especificamente de uma sociologia da religião, mas vou falar um pouco melhor, um pouco mais sobre esse aspecto mais relevante nesse aspecto aqui de uma sociologia introdutória, sobre a contribuição de Durkheim para o estabelecimento de uma sociologia do conhecimento, tá? No sentido mais amplo. Bom, então o que eu vou falar basicamente nessa aula diz respeito a esses três pontos aqui, né? Uma sociologia da religião, uma sociologia do conhecimento propriamente dita, e uma teoria da evolução social complementando aquela ideia desde o início do nosso curso de uma teoria social da diferenciação social e da modernidade proposta por Durkheim. É, ele vai procurar, através desse livro, As Formas Elementares de uma Vida Religiosa, resolver diversos problemas com os quais ele se deparou ao longo da sua trajetória acadêmica de mais de 40 anos. Tá? E por isso mesmo esse livro é tão importante, no sentido de desatar alguns nós e surgir com algumas propostas que na época foram inclusive muito controversas, né? Mas que marcaram uma época, marcaram, vamos dizer assim, a abertura de diversas perspectivas a partir da sociologia funcionalista durkheimiana, como ele tinha concebido inicialmente. Ele não vai ser bem sucedido em algumas ideias, digamos assim, na tentativa de resolver determinados problemas com os quais ele deparou a partir da sua perspectiva inicial, mas ele vai ser muito bem sucedido na proposição de novas ideias dentro da sociologia e largamente ele vai desenvolver ou vai apresentar, vamos dizer assim, um novo instrumental teórico que vai ser utilizado por gerações sucessivas, tanto dentro da sociologia francesa, desaguando, vamos dizer assim, na etnologia francesa, inclusive, né? Assim como, por exemplo, do lado muito diferente disso, né? Por exemplo, no interacionismo simbólico nos Estados Unidos, especialmente na sociologia dramatúrgica de Irving Goffman. Tá? Então, só para mostrar como é que, no final das contas, Durkheim foi bastante prolífico, né? Na sua influência na sociologia, além do aspecto da institucionalização. Bom, eu vou passar direto aos slides que a gente vai discutir cada um desses pontos que eu destaquei aqui, porque eu vou aprofundar cada uma dessas temáticas, né? Então, num primeiro slide aqui, vamos falar mais detalhadamente sobre a sociologia da religião em Durkheim, não é? Que é a ideia, dentro daquela perspectiva do projeto durkheimiano positivista, não é? De pensar a sociologia como ciência efetivamente e que contribui para o conhecimento da vida social de uma maneira sistemática, objetiva, não é? E dentro de um aspecto de positividade, ou seja, no sentido positivista, o que é essa agenda positiva, né? De positividade? É alguma coisa que é produtiva, não é? Que ela induz, de uma certa forma, uma visão produtiva sobre o mundo, né? Sobre a realidade. Então ela é determinante nesse sentido. Não é? Ela não é apenas um conhecimento trivial sobre a realidade, é um conhecimento que visa transformar o mundo e que é efetivo nisso, que é eficaz em termos dessa transformação do mundo. Tá? Durkheim leva isso às últimas consequências através da sua sociologia positivista. Não é? E o estudo da religião é o último momento, vamos dizer assim, desse longo projeto. Não é? A gente viu com o suicídio que ali ele faz uma espécie de um manual de pesquisa sociológica, não é? Com todo o passo a passo, não é? Vamos dizer assim, na linguagem de hoje, não é? Desenvolvendo o seu projeto de TCC. Não é? Como é que você vai elaborar efetivamente uma análise monográfica sobre um problema da realidade, um problema social. Durkheim continuou nessa pegada, né, o resto da vida. Tá? E as formas elementares da vida religiosa levam essa mesma dinâmica, essa mesma ideia original da pesquisa sociológica para um outro tema, igualmente importante, vamos dizer assim, para a sociologia ou para as ciências sociais,
que tem a ver basicamente com o fato do conhecimento humano, desenvolvimento do conhecimento e, efetivamente, não apenas do conhecimento em si, mas das relações, vamos dizer assim, ou os vínculos morais do conhecimento, não é, a partir do estabelecimento de crenças comuns. Tá? As crenças, elas têm a ver basicamente com estados mentais dos indivíduos que expressam, na verdade, uma sintonia com a ordem coletiva, normatizada, regulamentada e compartilhada junto com uma comunidade de outros, né, indivíduos. Então Durkheim estava querendo, nesse momento, ir mais profundamente, vamos dizer assim, no cerne, vamos dizer assim, do momento em que o humano se revela enquanto tal, né, enquanto uma espécie particular, uma espécie singular, não é? E ele queria mostrar exatamente o momento de surgimento, de emergência disso, né? dessa essência humana, que tem a ver basicamente num ponto em que há a conexão, a sinergia entre o individual e o coletivo, através das crenças. Né? Da crença não exatamente de si mesmo, mas da crença do mundo e do nosso papel, da nossa posição no mundo. Né? E aí, por isso mesmo, a formação de uma identidade pautada coletivamente. Durkheim vai buscar a religião como um meio, né, de aprofundar essa discussão, tá? Essa reflexão. E por isso mesmo, ele vai procurar aplicar a religião como um fenômeno social, um fenômeno coletivo, né? Vai procurar aplicar o seu método sociológico positivista para estudar exatamente o surgimento e o desenvolvimento desse longo processo. Tá? Então vocês vejam aí, né, ele vai primeiro, né, começar da mesma forma como ele tinha feito no suicídio, para deixar o exemplo mais próximo, né, procurando determinar a religião como um fato social. Então eles perguntam o que é comum, o que é externo e coercitivo do ponto de vista das crenças, não é? Do ponto de vista das crenças sobre esse mundo, né? Da maneira de um conhecimento organizado sobre esse mundo que me ajuda a entender e a viver esse mundo efetivamente. Não é? Então ele vai falar, a religião é a crença numa representação de mundo fundamentada por sentimentos morais muito fortes. Tá? Se o ponto-chave, né, que organiza, que ordena o mundo, a normatividade do mundo, surge, não é, de um conjunto de regramentos, não é, de regras que possuem uma sanção específica, né, quando são infringidas, né, se esse conjunto essencial ele é o que fundamenta toda a ordem da coletividade, o momento em que isso, vamos dizer assim, se projeta da moral, né, desse conjunto de regramentos, ou seja, se projeta da moral, que é algo relativamente abstrato, e através de uma consciência coletiva, isso se projeta sobre as consciências individuais, ganhando vida nos corpos de carne e osso dos indivíduos, não é? Isso tem que ser explicado efetivamente em como esse processo ele passa de um lado para o outro. Se lembrem que eu comentei sobre isso em aulas anteriores, a dificuldade de Durkheim resolver esse dilema, vamos dizer assim, do macro para o micro e do retorno do micro para o macro. As formas elementares da vida religiosa são uma tentativa analítica, né, a proposição de um modelo para poder encaixar melhor essas coisas sem perder a primazia do macro sobre o micro. Tá? Então é algo que ainda vem como um fato social que, de uma certa forma, normaliza através de uma ritualização da vida social, né, dos indivíduos, conectando a crença em valores, né, ou em normas, regularidades da vida social, que são reconhecidas por um conjunto de regras e sancionadas, não é? Que tornam isso possível, essas crenças tornam possíveis a tomada de decisão em termos do comportamento, em termos exatamente de introjeção, vamos dizer assim, do que deve ser feito, de como fazer, do que fazer, como se comportar. Não é? Então, Durkheim acreditava captar, não é, a ligação, vamos dizer, o vínculo efetivos em termos práticos, da vida prática, não é, de algo muito abstrato, através das crenças, efetivamente, dentro da perspectiva individualizada no cotidiano, das pessoas compartilhando uma vida coletiva. Tá? Então, por isso, Durkheim vai focar nessa ideia, né, dos vínculos, né, os sentimentos morais muito fortes. E a religião ela tem uma primazia para Durkheim. Tá? A gente sabe, né, que em Durkheim esse elemento
dos vínculos morais é essencial para entender o processo de ajuntamento, né, de organização de uma coletividade, de autodeterminação, em termos exatamente dos indivíduos tomarem meio consciência de si através da consciência da vida em coletividade, ou seja, da sociedade, e o estabelecimento de crenças que balizam a normatividade, não é? Ou seja, a credibilidade ou a legitimidade das regras. É a crença comum, não é? A crença coletiva e compartilhada em determinados conjuntos de regras, não é? Que é o reconhecimento de que aquilo vale, entre aspas, para todo mundo. Não é? Então, Durkheim vai buscar o fato moral, o fato social da religião nesse aspecto dos vínculos morais que passam de uma esfera completamente abstrata para uma esfera concreta, né, da vida cotidiana. Então ele vai chegar à conclusão que a religião evoca um conjunto de sentimentos morais arraigados, porque eles estão no coração do que é verdadeiramente humano, das expressões mais primitivas, mais elementares no sentido da evolução humana, do surgimento do ser humano, não é? Que está mais arraigado, mais profundo nessa nossa formação em termos de moralidade. Então, nesse sentido, a moralidade, ela basicamente quase se confunde com, vamos dizer assim, o conteúdo da religião ou das religiões. As religiões, elas são como se fosse uma expressão quase pura, direta, de um conjunto moral. Se a gente pega a história, por exemplo, do surgimento do cristianismo, não é? Levando em conta a ideia bíblica, né? Lá com o surgimento dos 10 mandamentos, o Velho Testamento, o que a gente tem ali praticamente, e Durkheim usa isso como exemplo muitas vezes, é exatamente esse processo quase que direto, imediato, da religião sendo identificada com um conjunto moral de regramentos muito aprofundados, muito arraigados no surgimento da coletividade e do humano, não é? Efetivamente como indivíduos coletivizados, digamos assim, socializados naquela moral. Tá? Então, nesse sentido, né, Durkheim vai se perguntar o que distingue tais sentimentos morais de outros sentimentos possíveis, como, por exemplo, o sentimento moral no âmbito da família, não é? A relação de sangue, por exemplo, tá? A relação de consanguinidade e outras alianças que ligam indivíduos uns aos outros de uma maneira prescritiva, não é? Através, por exemplo, da genealogia, do parentesco. Não é? Se torna quase que alguma coisa totalmente natural. Fulano que é filho de Beltrano, não é? E que por isso mesmo estabelece um vínculo, uma relação intrínseca, naturalmente dada, que nem se pensa em termos morais, embora sejam de ordem moral. Não é? Por quê? Porque a gente nasce no meio de uma família, como se fosse alguma coisa já dada. Não é? Aquilo é tão forte, tem um sentimento moral tão forte de reciprocidade, não é? Que está baseado na ideia, não é? Na representação do sangue, digamos assim, não é? Que aquilo cria uma força de aderência, né? De aderência a um grupo, especificamente, que é o grupo familiar. Mas Durkheim está preocupado com uma outra forma, que vai além desse grupo familiar e mais, que na realidade reporta ou projeta esse grupo familiar para algo mais amplo, inclusive em termos demográficos, de população. Não é? A ideia de que aquela sociedade ela vai se tornando cada vez mais complexa, mas vai projetando algo de baixo, muito profundo, não é? Do sentimento humano, desse sentimento moral, que vai se projetando, interligando a todos na coletividade de uma maneira, inclusive, atemporal, não é? Através das sucessões de gerações. Tá? Então, para Durkheim, tem algo mais aí, de um sentimento moral vinculante que vai além do indivíduo no âmbito da família. Não é? Se fosse só família, não é? Nós teríamos, na verdade, sociedades completamente apartadas em grupos familiares, restritos à dinâmica genética e de parentesco. Mas o parentesco é o lado da cultura que propõe, vamos dizer assim, ou que possibilita uma diversificação da questão da transmissibilidade puramente genética. Não é? Vai além. Ela coloca indivíduos, não é, que estariam, vamos dizer assim, interrompidos, estariam de alguma forma barrados na escolha de uma relação um com o outro, e ela possibilita uma pluralidade, não é? de uma ampliação da própria coletividade. Então ela leva à complexificação. Não é? A religião é um vínculo, é um veículo, melhor dizendo, é um veículo moral ou moralizante, não é? Que permite
amplificação, essa pluralização e essa dinâmica de abertura, digamos assim, da própria sociedade. Não é? Então, o que distinguiria esses vínculos morais dessa outra ordem, digamos assim, não é? Para Durkheim é uma sacada genial a dele, não é? Que marca definitivamente os estudos sobre religião, e não apenas sobre religião, mas inclusive da sociologia do conhecimento, no campo também da nascente antropologia, não é? Que ele vai chamar atenção para a questão da relação ou do binômio sagrado-profano. Não é? E isso vai, de uma certa forma, também antropologicamente, estar ligado ao conceito, à ideia de totemismo, que é o elemento central que Durkheim encontra analiticamente na sua análise, na sua investigação sobre o surgimento das religiões e como as religiões ajudam a criar um sentido de ordem coletiva e se impor moralmente na vida das pessoas que constituem a sociedade. Não é? Durkheim vai chamar atenção para o sagrado e profano porque ele vai encontrar ali, vamos dizer assim, o veículo central que torna possível, não é, a ligação, não é, entre regramento, de um lado, e a sanção, a punição ou os desvios de outro, que criam, digamos assim, um sentido de normalidade na convivência desses, entre aspas, opostos. Tá? Isso, na realidade, corresponde a uma ideia que a gente vai ver mais à frente, no final dessa aula aqui, sobre a ideia da dualidade humana para Durkheim, tá? Que é, na verdade, a ideia reflexiva do humano, que Durkheim desenvolve, não exatamente com esses termos de reflexividade, mas que a gente pode assumir dessa forma. Tá? Que é a ideia de que os seres humanos são fundamentalmente animais sociais. E nós somos animais sociais bifrontes, usando um termo de Durkheim. Ou bifaciais, digamos assim. Nós temos duas faces. A face, de um lado, para o indivíduo, da origem individual, da consciência individual, e de outro lado, mas que é complementar, ou melhor dizendo, é simultânea e ao mesmo tempo complementa uma a outra, da face para a coletividade, do aspecto da consciência coletiva. Então, eu, Dmitry, eu sou o que eu sou graças à vida social que eu compartilho e na qual eu fui socializado desde criança. Seria impossível um indivíduo com uma individualidade como a minha sem toda uma trajetória, né, no tecido, na vida social, dentro de uma organização social plena. Não é? E o contrário também, a minha contribuição para a sociedade é fundamental para a manutenção e para a propagação, a reprodução social de determinados vínculos morais. Não é? Eu sigo determinados papéis e funções dessa sociedade e reforço essas funções e esses papéis, sendo pai de família, professor, profissional, etc., cidadão político e assim por diante. Não é? Tudo isso junta e se resolve dentro de uma dinâmica, de uma tensão entre o sagrado e o profano. Por quê? Porque essa relação, digamos assim, essa dinâmica dessa tensão é fundamental para que a sociedade possa progredir, possa evoluir em termos de mudança, acomodando a ordem, sem rupturas revolucionárias, digamos assim, em termos de crise, em termos de anomia. Então a relação entre sagrado e profano, na verdade, ela é necessária, ela é funcional para Durkheim, porque ela traz um elemento fundamental para a manutenção dos vínculos morais de acomodações entre o que é sagrado, o que está sacralizado, digamos assim, num conjunto de regras legitimadas coletivamente e que são entendidas, inteligíveis por parte dos indivíduos humanos, mas ao mesmo tempo ela projeta os interesses, os impulsos individuais, digamos assim, conectados, organizados dentro desse fluxo de vínculos morais. Então, o profano, que muitas vezes está no nível do indivíduo ou das individualidades em termos dos seus desvios com relação à regra, à norma, né, à normatividade moral, ela, na verdade, ela serve também ali para mexer um pouco nessa relação da própria ordem, para ela não ficar ali estanque, não é, fixa, totalmente imóvel. Não é? E aí essa dinâmica ela vai se transformando historicamente e produzindo diversidades. Essas diversidades têm a ver basicamente com a diferenciação social, ou seja, processo de segmentação e de especialização em termos de vínculos morais na produção tanto de solidariedades quanto da forma, da morfologia da sociedade. Então, para Durkheim, a religião
é o principal fato social que promove esse processo aí, que cria uma espécie de um motorzinho na base ali da moral, né, coletiva, da moral da ordem social, e permite que ela ganhe força para impor modificações, mudanças, tanto a si mesma, moral, quanto também adaptando em reflexo as demandas individuais que vão surgir inevitavelmente. Não é? Isso é em qualquer momento histórico. Tá? Então, aqui já é uma coisa importante, gente. Eu já tinha falado isso aí na aula anterior. Durkheim, diferente de outros autores, vamos pegar aqui o exemplo clássico, né? Weber, não é que vê o processo de racionalização da modernidade como um desencantamento do mundo, em termos inclusive do aspecto da religiosidade, quer dizer, a religião para Weber também vai se racionalizando, não é? E ela vai se desencantando de certa forma. A gente poderia entender o desencantamento como um aspecto que ataca fundamentalmente os vínculos morais. Tá? Em Weber, não é exatamente isso, tá? Mas a gente pode criar uma tradução aí para facilitar essa relação, essa comparação entre Durkheim e Weber, por exemplo. O que eu quero ressaltar aqui, lógico, Weber vai resolver esse dilema de uma outra maneira, nós não vamos entrar nisso aqui agora. Durkheim vai resolver no seguinte sentido, ele vai dizer, bom, a sociedade ela vai se desenvolver, ela vai evoluir, e ela vai ter um processo de racionalização de fato. Isso acontece e é exatamente uma questão da sociologia do conhecimento durkheimiano. Mas, de maneira alguma, em qualquer situação, a sociedade pode ou deve, ou inclusive vai abrir mão efetivamente de um veículo de moralidade, de vínculos morais tão fortes, tão poderosos quanto o fato social da vida religiosa. Exatamente por quê? Porque esse lugar ele já está dado, ele está colocado desde as nossas origens mais remotas. Então, esse processo de conhecer o mundo, de conhecimento do mundo, né, e de valorização do aspecto dos vínculos, né, através da afetividade humana, né, o que ele vai chamar aí de uma efervescência, uma energia, não é, que tem a ver com os nossos impulsos mais básicos, mais elementares, ela nunca vai parar de se traduzir ou de se expressar através da vida religiosa. Tá? Mesmo que a ciência venha a se desenvolver fortemente. Esse é um elemento central e a gente vai ver mais no final dessa aula, eu vou voltar um pouco sobre isso, não é? Como Durkheim, de uma certa forma, preserva positivamente o efeito da religião no mundo. Ou seja, isso vai continuar aí ativo e vai, de uma certa forma, funcionar como um buffering, né? Como um acomodador, né? Vamos dizer assim, das tensões. Não vai permitir ir demais para lá, para esse mundo entrar num colapso em termos da racionalização. Vai sempre haver algum tipo de embate, mas que vai encontrar um acolhimento afetivo, inclusive, pelo corpo, num processo de ritualização da própria corporeidade, vamos dizer assim, da expressão, né, dos atos sociais pelo corpo humano, vai encontrar uma correspondência, uma maneira de se acalmar ali, de se acomodar, através exatamente desse aspecto da vida religiosa. Por quê? Porque o sagrado e o profano, eles estão sempre aí, contínuos, né? Um não vive sem o outro. Não é? E eles funcionam como esse aspecto mais ou menos regulador, um motorzinho que ajuda a regular um pouco o ritmo da vida social. Tá certo? Então, o sagrado para Durkheim reflete exatamente o que? O compartilhado, é o elemento compartilhado e reforçado ritualisticamente desses vínculos morais. Tá? E ele se expressa historicamente na formação das religiões institucionalizadas, como igrejas. Tá? O termo igreja, Durkheim está usando nesse sentido. Tá? Não tem a ver especificamente com a igreja de um ou outro tipo de religião. Tem a ver, na verdade, com a expressão institucionalizada de grupos coletivos de referência da vida religiosa. Tá? Então, podem ser religiões de qualquer tipo, de qualquer natureza, né? Panteístas ou não, né? Tanto faz. A questão inicial para Durkheim era analiticamente dizer, olha, a vida humana, desde o início, ela busca esse caminho que leva a uma institucionalização da vida, através da vida religiosa, de uma forma de conhecer o mundo e de interagir nesse mundo, pautados sobre uma moral coletiva compartilhada em termos de um motorzinho de regulação, que é o sagrado e o profano. Então, as regras e as sanções, os desvios a essas regras,
elas são entendidas em função de elementos de sacralidade e de profanidade, do aspecto da vida profana, não é? E eles ajudam a regular, não é, a relação, a aderência do indivíduo na produção da sua solidariedade com aquela coletividade e colocar um indivíduo nesse mundo, nessa perspectiva de conhecimento. Tá? Os rituais, né? O que acontece? Os rituais para Durkheim, e aqui é um passo sociológico muito importante de Durkheim, ele vai chamar atenção, vamos dizer assim, ele vai usar os rituais como um novo conceito sociológico que vai ser muito difundido a partir dele, vai ser muito utilizado até hoje, para significar a ação social, a atividade social. A atividade social para Durkheim, a ação social propriamente, ela não é algo que ocorre pura e simplesmente dentro de uma perspectiva da racionalidade individual ou de uma perspectiva atomista. A ação social, ela é necessariamente ritualizada. Ela só ganha sentido no mundo, tá, a partir do momento em que ela é reconhecida dentro de um projeto, entre aspas, moral, da ordem coletiva. Então, uma ação extemporânea, uma ação puramente aleatória, sem uma referência em termos desse corpo moral, não é, ela não ganha sentido. Ela vai passar como uma ação, muitas vezes, completamente ininteligível. Tá? O elemento ritualístico é aquele da regularidade. Não é da regularidade apenas do elemento do fazer várias vezes, digamos assim, repetidas vezes. É de como fazer. É um jeito de fazer dentro de uma perspectiva moral prescrita. Ou seja, é um reforço da regra, é uma normalização. A ritualidade, para Durkheim, tem a ver basicamente com a maneira de como a normalidade das regras se instauram no mundo concreto da vida humana, né, na vida pública e também na vida privada, particular. Ela vai ganhar forma ali, tá? Através da ritualização. Nós vamos socializando, nós vamos nos socializando através dos rituais da vida cotidiana nos diversos regramentos morais e reforçando os nossos vínculos. Então a gente tem que aprender os códigos dos rituais, não é? e treinar esses códigos, né, internamente em nossas ações que vão sendo ritualizadas. Nós vamos aprender a seguir quase que um cerimonial cotidiano em todo tipo de interação que a gente tem no mundo, com o mundo, seja individual, sozinho, seja publicamente compartilhando com os outros. Nós fazemos isso automaticamente. É um processo de habituação, não é? Ou seja, aqui tem a ver com o sentido dos costumes, dos hábitos, que são regramentos internalizados através de rituais, comportamentos ritualizados, ou seja, da ação social propriamente dita. Tá? Então, dessa maneira, Durkheim entende, né, que os rituais, né, são essas práticas sociais, no final das contas, permitem aderência, né, através da socialização dos indivíduos às crenças morais, efetivamente, que são regras e valores que são compartilhadas, sacralizadas e normatizadas. Então vai ter um tipo de comportamento preferencial que vai normalmente se sobrepor a outros comportamentos de um senso mais profano. Uma coisa vai reforçar a outra. Obviamente que tem situações de extremismos, digamos assim, em termos de ataque ou de oposição entre uma ordem sagrada e uma ordem profana. Nesses casos, eventualmente, pode emergir aí uma situação, entre aspas, patológica, que deve ser combatida de alguma maneira. E isso vai acontecer dentro dos procedimentos, entre aspas, tradicionais, normais da ordem coletiva, da própria sociedade se organizar através da consciência coletiva, da divisão do trabalho social, para chamar a atenção dos indivíduos, das consciências individuais e colocar de novo essas consciências no seu devido lugar. Tá, ok? Mas o ponto-chave aqui é que essa ritualização ela está ali acontecendo o tempo inteiro. Durkheim, com as formas elementares da vida religiosa, ele foca completamente nessa ideia do ritual. Tá? A gente pode dizer que talvez uma das principais, entre as três principais categorias sociológicas, analíticas, que Durkheim desenvolve nas formas elementares da vida religiosa, que são praticamente exclusivas desse livro, né, está exatamente o termo ritual, o conceito ritual. Tá? Esse conceito é fundamental para a gente entender esse trabalho de Durkheim e o desenvolvimento da sua teoria social, não é, sobre especificamente a questão da modernidade
não é que a gente vai acompanhar, vai apreender melhor através do uso desse conceito do ritual. De certo modo, né, as ações sociais podem ser pensadas como rituais da vida social, que é isso que eu já tinha dito anteriormente. Tá? Na realidade, é mais do que isso. Tá? As ações sociais elas podem ou devem ser pensadas como rituais em termos analíticos e também em termos realistas, vamos dizer assim, porque elas levam a gente a entender que a vida cotidiana ela envolve um elemento de identificação, digamos assim, da nossa parte de individual, inclusive e também das instituições morais que repassam a moral para as nossas vidas individuais, como um elemento de sacralidade. Não é? Viver na verdade, reforçar laços morais em termos de sagrado, do que é efetivamente aquilo que reporta a uma grandiosidade, a uma entidade coletiva sui generis, não é? Que é divinizada praticamente. Tá? Ou seja, tem esse elemento de sacralidade, acordar todo dia, né? Dar bom dia às pessoas, né? Fazer as mesuras necessárias dentro das relações de hierarquia, de status, né? Estabelecer relações de afeto, de carinho, de reconhecimento do outro, etc., ao longo do cotidiano, não é? De agir como o papel social denota, né? Ou sugere que você deva agir, por exemplo, ser pai, se você é pai, então agir como pai, não é? Ser um professor, agir como professor e assim por diante. Todos esses elementos para Durkheim, na verdade, refletem a ordem moral operando em termos de sacralidade, que é exatamente a maneira de reforçar a legitimidade, não é, desse sentido de ação junto a ou vis-à-vis um conjunto de regramentos legitimados. Se eu, como pai, eu começo a agir de uma maneira estranha, entre aspas, que não é legítima, o que eu estou fazendo é infringindo um regramento sacralizado, que reforça a ideia de uma ordem sagrada, superior, que eu, indivíduo, estou querendo ir contra ela. Isso expõe um problema de desvio, um desvio, entre aspas, moral, no sentido durkheimiano, que é exatamente uma ação profana, que pode se ritualizar. Eu posso me tornar um mau pai e posso ser uma referência ruim, por exemplo, como alguém que desenvolve a função da paternagem. Eu vou ser, na verdade, a referência do ponto de vista social para os outros daquilo que não se deve fazer, se a sociedade está funcionando bem. Se ela está funcionando bem, entre aspas, no sentido da sua autorregulação, ela vai impingindo em mim, no indivíduo que é um mau pai, por exemplo, vai impingindo em mim uma representação, uma imagem do que não deve ser, uma imagem do profano. Não é? Eu estou indo contra uma ordem sagrada que envolve regramentos sobre o que é ser um bom pai. Quando eu estou indo contra isso, a sociedade vai regulando, na verdade, a sociedade inteira, não é? Vai regulando todos os outros. Então eu vou passar a ser uma pessoa que vai expressar uma imagem negativa, não é? Vou ser estigmatizado, vou ser muitas vezes um indivíduo que vai dizer para os outros, entre aspas, através do meu comportamento, né, o que eles não devem fazer. E nesse sentido, vou reforçar aquilo que deve ser, o que deve ser sagrado, sacralizado. Não é? Então, né, do ponto de vista analítico, esse é o sentido mais profundo do trabalho de Durkheim em termos do aspecto religioso, querendo mostrar que o aspecto religioso que reforça essa dinâmica entre sagrado e profano é, na verdade, uma face, digamos assim, da própria vida moral na sua transcendência e na sua projeção sobre as consciências individuais. Tá? Isso é feito à torto e direito o tempo inteiro, em todas as instâncias da vida. Na religião, é o fato social, por definição, onde isso se expõe de uma maneira completa, mais absoluta. Tá? Porque tem a ver com a produção de conhecimento, com a forma de conhecer, né, o mundo, de expressar conhecimento e, consequentemente, de vincular os indivíduos a uma moral. Tá? Então, Durkheim vai completar esse quadro, digamos assim, analítico, de investigação sociológica, através do estudo da religião, para mostrar bom, de onde isso surge e mostrar todo esse movimento em que a necessidade ritualística, digamos assim, de fazer, pontuar esses dois aspectos fundamentais entre sagrado e profano, não é? Para a vida social cotidiana, reforçando vínculos morais, ou seja, um regramento profundo, não é?
isso vai se expressar através da vida religiosa. Então ele quer mostrar, através do estudo das formas elementares, como que isso chega a acontecer de fato, como surge a religião com essa força em termos morais, não é? Através de como surge como um fato dominante da vida, né? E que persevera. Então ele vai fazer isso através do método positivista que ele já tinha tratado desde lá de trás, as regras do método, etc. Ele vai falar, bom, vou partir do simples para o complexo, buscando aquilo que é o elemento comum, externo e coercitivo, efetivamente, desse fenômeno, não é? Então eu vou lá atrás e pegar o que era o mais elementar de onde isso começa a surgir. E eu não vou aqui fazer não vou fazer a análise de como que ele faz isso. Vocês podem ler o livro de Durkheim, que é maravilhoso, é um dos grandes livros da sociologia, e vocês vão ver exatamente o ponto por ponto como é essa sociologia da religião dele. O ponto que eu quero ressaltar aqui é que ele obviamente encontra isso num outro conceito-chave dentro do livro dele, que é o totemismo, a ideia de totemismo. Então ele vai dizer, o totemismo é a forma de conhecimento coletivo mais elementar, mais primitiva existente na humanidade. Ele está na origem da vida humana, propriamente dita. Então, ele organiza um sistema de crenças, de pensamentos e práticas rituais do mundo, sobre a existência nesse mundo. Ele, de uma certa forma, ele regulamenta, ele expressa, melhor dizendo, essa regulamentação cotidiana em termos do sagrado e do profano. E, ao fazer isso, ele cria uma referência única, universal, absoluta para uma comunidade de valores. Uma comunidade de indivíduos que compartilham aqueles valores comuns. Então, dessa forma, o totemismo, na base, ele está estabelecendo, desde o primeiro momento, de uma maneira evidente para Durkheim, em termos quase microscópicos ou aprofundados na organicidade da vida humana, está organizando essa ideia, essa diferença entre o sagrado e o profano como um motor que propulsiona a vida coletiva de uma maneira ritualizada, e permite a produção de solidariedades, na aderência, na adesão, melhor dizendo, a um conjunto de regras morais, sacralizadas, escolhidas, legitimadas como uma referência profunda para a ação humana, para a ação social. Então a regra fundamental para Durkheim, em termos do totemismo, e que se reproduz em todas as religiões a partir daí, que são exatamente processos de complexificação dessa forma de conhecer coletivamente, que é o totemismo, são exatamente as religiões futuras, posteriores. Elas vão se complexificando. E todas elas, na verdade, podem ser lidas, entre aspas, em termos reducionistas, no sentido analítico. Tá? Aqui não é uma reificação, é uma redução analítica, em termos do processo da vida social. Durkheim vai identificar fundamentalmente essa relação direta, que é quase uma equação de igualdade. Um lado é igual ao outro, ou seja, Deus é a sociedade. Para Durkheim, quando louvamos a Deus, a imagem, a representação, a força divina, etc., no misticismo, qualquer que seja a sua expressão, nós estamos, na verdade, fortalecendo os vínculos morais da nossa individualidade com a coletividade, a sociedade, em termos, entre aspas, transcendentais, quase mágico-religiosos. Nós não nos preocupamos em produzir um conhecimento ligado diretamente, de uma maneira em termos de mecanismos, ligado diretamente a um conjunto de aspectos concretos da vida, empiricamente. Tá? Basta o sentido representacional, inclusive imagético, simbólico, muito poderoso, que tem a ver basicamente com uma vivência, uma experiência quase mística, de transcendência do ser, do indivíduo nessa coletividade. Tá? Esse é o ponto-chave para Durkheim em termos da religião ou do estudo da religião que ele propõe nas formas elementares da vida religiosa. Eu não vou me aprofundar mais aqui nesses aspectos. Vamos adiante. O segundo ponto a ser destacado em Durkheim é a sociologia do conhecimento, que obviamente está intimamente ligada à sociologia da religião. Então a gente viu já vários aspectos aqui que ligam uma coisa com a outra, ou seja, a própria religião ela é entendida, obviamente, como uma forma de conhecer o mundo. Tá? Então Durkheim não está preocupado, vejam só, em distinguir religião da certeza, da ciência, etc., em termos, por exemplo, de racionalidade. Porque a religião, para Durkheim, obviamente, ela é resultado de um processo de racionalização do mundo.
né, por parte dos indivíduos também, por parte dos indivíduos que são socializados em regras sistemáticas pautadas pela coletividade, né, a moral que nós introjetamos. Essa moral, obviamente, ela implica numa racionalidade, na capacidade que nós, indivíduos, temos de refletirmos sobre o mundo e sobre o conhecimento que nós temos desse mundo, como exatamente uma veiculação, uma vinculação, né, nesse mundo, um posicionamento nesse mundo. Não é? Então, para Durkheim, a racionalidade está aí, implícita. O ser humano é racional. Não é? Mas ele é racional exatamente por quê? Porque ele é capaz de fazer essa leitura, essa conexão e entender que o conhecimento que ele tem em aquisição passa por um regramento moral, não é, que se expressa inclusive religiosamente, em termos ritualísticos, etc., da relação do sagrado e profano, que coloca para nós no mundo, não é, essa ideia, não é, de seguir a ordem, não é, obviamente, daquilo que é legitimado pela coletividade. Por isso mesmo é colocado num nível mais elevado de transcendência e de materialização, digamos assim, ou de substancialização, dentro de uma relação quase mística, como eu falei, transcendental, em relação ao sagrado. Não é? Bom, na sociologia do conhecimento de Durkheim, não é, ele vai focar especialmente, né, esse aspecto do conhecimento como uma atividade social organizada, coletivamente. Tá? Então ele vai dizer, né, ele vai se perguntar, né, como emerge efetivamente o conhecimento sobre o mundo. Não é? A religião ou o pensamento mágico religioso é um dos primeiros, né, a se organizarem, efetivamente. Por quê? Porque era a maneira mais imediata de refletir, não é, um questionamento do indivíduo no mundo em termos de vínculo moral, não é, em termos de uma coletividade que impõe um regramento para o indivíduo tomar consciência desse mundo. Não é? Isso está na base, na nossa base. Aquilo que eu já tinha falado em outras aulas, né, sobre o processo de socialização a partir da ideia de Durkheim. Não é possível pensar, por exemplo, o ser humano falando uma língua, se ele não foi socializado numa moral, não é, estabelecida coletivamente. Não é? Então nós somos seres coletivos por definição. Não é? Nós não podemos abrir mão, nós individualmente, nosso ego, ele não vai dar conta de criar interação no mundo que seja satisfatória. Não é? Então a gente precisa efetivamente, né, de ter um elemento moral coletivo organizando isso para nós. Então o conhecimento para Durkheim é uma atividade social coletivamente organizada. Não é? Tem a ideia de representações da realidade vinculadas em um sistema de pensamentos e um sistema de práticas. Então a gente viu isso aqui já um pouco antes também no slide anterior. O fato aqui que chama atenção é a relação que Durkheim reconhece entre um sistema de pensamentos e crenças, não é? E um sistema também de práticas, de ritualizações. Há um entrelaçamento entre esses dois sistemas. Tá? Então a religião, ao mesmo tempo em que ela produz conhecimento sobre o mundo, ela também produz ações, produz práticas, comportamentos ritualizados daqueles conhecimentos, baseados naqueles conhecimentos. Não é? Então, o sistema de pensamentos tem a ver basicamente com as ideias, crenças e representações comuns sobre os fatos da realidade. Não é? Esse conjunto de ideias, crenças e representações, né, leva à produção de um conhecimento, não é, que separa o mundo, ou que classifica o mundo entre um aspecto ideal desse mundo, interpretado desse mundo, e o aspecto real, que corresponde mais ou menos a isso que nós representamos sobre o mundo. O que nos garante a realidade, ou a proximidade da realidade? É, obviamente, a organização coletiva desse conhecimento, ou seja, uma normatividade baseada numa moral, num conjunto de regras reconhecidos e compartilhados. Né? O sistema de práticas reforça isso. Por outro lado, vai botar isso em movimento, não é? Através de práticas repetidas, treinadas cotidianamente, habituadas. Não é? Então, o sistema de práticas tem a ver com rituais, não é? Com ações cotidianas normatizadas que produzem solidariedades. O ritual reforça a ideia de que nós fazemos parte daquela coletividade. Não é? Então isso diz respeito, né, a valores comuns, né, e reforçam identidades, vínculos entre o ideal e o real. Ou seja, aquilo que nós estamos vivendo, a maneira de ver o mundo, de conhecer o mundo, de acessar o mundo através de representações que são compartilhadas, confirmam a minha vivência nesse mundo. Dão sentido e confirmam, é isso mesmo que nós estamos vivendo.
Né? Por isso criam essa aderência, a gente cria identidade uns com os outros e reforçamos os vínculos da coletividade, a coesão social. O racionalismo para Durkheim vai surgir aí, né, um conhecimento que é produzido por um ser que pensa. O sentido cartesiano clássico, né, é o racionalismo francês. Né? O ser que pensa, mas os pensamentos eles não dependem pura e simplesmente, melhor dizendo, eles não dependem pura e simplesmente de uma substância individual internalizada do nada. Tá? Durkheim vai divergir, de certa forma, de Descartes nesse sentido, né, através da leitura kantiana. Porque esse elemento pensante que nós adquirimos, a nossa consciência, é algo que nos é dado na vida social, coletiva, através da socialização. Isso é internalizado. Nós somos indivíduos tabula rasa. Não é? Nós nascemos e a alma, digamos assim, cartesiana, ela não simplesmente desce de uma maneira puramente divina. Ela desce por essa ação moral dos aspectos coletivos que vão se internalizando, não é, em termos exatamente da forma de ritualização, de conhecer o mundo de uma maneira ritualizada, compartilhada. Esse processo é que nos permite a consciência que pensa o mundo efetivamente, não é, e que permite exatamente racionalizar. Não é? Então, nós dependemos, na verdade, esse ser que pensa, ou esses pensamentos, dependem de uma ordem coletiva baseada em crenças comuns. Aqui está o grande cerne da sociologia do conhecimento de Durkheim, gente. É o momento em que Durkheim vai fazer o que a gente pode chamar, entre aspas, de uma inversão kantiana. Não é? O momento em que Durkheim vai dizer, olha, essa perspectiva racionalista, que também, a qual também aderia Kant em alguma medida, não funciona se não colocarmos aí esse elemento fundamental da ação humana, efetivamente, que tem a ver com uma correspondência, uma aderência em termos de solidariedade a uma ordem coletiva que se impõe. Então, o que acontece? As categorias fundamentais do entendimento, que a gente já falou outras vezes aqui, elas não podem ser algo pura e simplesmente transcendentais, não é? E que se colocam de fora para dentro de uma maneira mística ou metafísica, digamos assim, dentro da perspectiva cartesiana clássica, por exemplo, um dualismo de substâncias. Durkheim também acreditava nesse dualismo, mas a diferença é que para ele isso acontecia empiricamente, em termos quase, entre aspas, materiais, não é? Através da internalização na socialização de práticas rituais dos sistemas de pensamento ou de crenças compartilhados coletivamente. Então isso vem de fora para dentro, sim, mas vem empiricamente através da nossa exposição, da experiência da vida coletiva. Esse é um elemento em que Durkheim flerta com o pragmatismo. A gente vai ver depois, na sociologia de mídia, em que isso vai ficar mais evidente, em termos da importância da ação, da relação da ação e do pensamento, e da experiência humana, da vivência, tá? Da exposição. Para Durkheim, o elemento central é que o nosso pensamento, que é internalizado, em termos de uma estrutura coletiva, de categorias fundamentais, é que passa a organizar e dar sentido para as nossas ações e comportamentos cotidianos. Uma coisa reforça a outra. Pensamentos, de um lado, internalizados, através da nossa exposição, da experiência, e um conjunto de ações ritualizadas, que vai uma coisa reforçando a si mesma nesse longo processo da vida social. O pragmatismo aí, que eu tinha chamado a atenção, é porque, para Durkheim, pensamento e ação também estão intimamente conectados. Conhecer é uma atividade social ritualizada da vida humana. E nesse sentido é que religião e ciência, para Durkheim, não vão conflitar, digamos assim, porque na vida cotidiana elas se complementam. Elas são, na verdade, apenas fases nesse processo de conhecimento do mundo e que são internalizadas ritualisticamente, inclusive a ciência. Tá? A maneira, por exemplo, como nós vamos viver a vida cotidiana, por exemplo, usando tecnologias cotidianas, ela é, na verdade, uma ritualização em que nós abstraímos a racionalidade dos mecanismos, digamos assim, empíricos, de causa e efeito, e abordamos muitas vezes de uma maneira quase baseada exclusivamente através de crença. Na ideia de que, tudo bem, aquilo ali se resolve efetivamente porque uma coletividade definiu que aquilo é assim. A tecnologia, por exemplo, aqui do vídeo, da internet, etc. Não preciso saber exatamente como que isso funciona na prática. Eu posso aceitar que isso é assim, porque pessoas desenvolveram essas tecnologias. E nós compartilhamos uma maneira de
né, de acreditar nisso, digamos assim. Não é? Finalmente, né, a sociedade moderna, para Durkheim, não é, a ciência ela vai ser preponderante. Não é? Essa é uma característica da modernidade. Não é? A ciência é a racionalização como produção de conhecimento privilegiado. Mas ela, de forma alguma, ela elimina ou substitui as funções da vida religiosa ou da religião como esse fato social fundamental, de referência, que opera as categorias do sagrado e do profano. Não é? E que justamente produzem solidariedade. A ciência não produz solidariedade imediatamente, pelo menos não imediatamente. Né? Mas a religião não. A religião está ali continuamente fazendo isso e dando condições para que a vida continue se reproduzindo coletivamente. Então esse é um elemento central, fundamental para Durkheim, que continua existindo. Não é? E para a gente terminar essa aula, esse último slide, eu vou falar ele mais rapidamente sobre o aspecto, vamos dizer assim, nas formas elementares da vida religiosa de Durkheim, em que ele expressa de uma maneira mais acabada essa ideia de uma teoria da evolução social que procura explicar a modernidade em termos da diferenciação social refletida no processo do conhecimento, né? Variando ou complexificando, né, da vida mágico-religiosa para a vida racionalizada através da ciência. E como é que os paradoxos, as tensões vão sendo resolvidas historicamente no mundo empírico. Né? Então, para Durkheim, a religião, ela necessariamente ela tem essa referência forte, que, como eu falei no início da aula aqui, que ela quase se confunde com a ideia de moral. Não é? A religião ela é um cimento da sociedade, ela pode ser entendida como o cimento da vida social, ou seja, o aspecto da solidariedade que nos vincula moralmente uns aos outros. Né? Então são os fundamentos dos sentimentos morais e que dão sentido a um ritmo da vida social através exatamente dos comportamentos ou das ritualizações, as práticas ritualizadas da religião, não é? Que tornam, na verdade, ações típicas, comuns, com significado sagrado, que meio que vira um sagrado quase religioso, um sentido quase religioso da ação. Não é? Ou seja, levantar todo dia, se sentir bem, tomar um café da manhã com a família, etc., procurar, né, conhecer o que está acontecendo no mundo, sair para o trabalho, ou ir para a escola, ir participar na vida coletiva, etc., se torna um elemento tão importante, sagrado, em termos da sua regularidade, que reforça esses vínculos morais, que muitas vezes é entendido quase que uma religião para o indivíduo. Não é? Algo que é necessário para manter a nossa mente sã nesse mundo, não é? Em termos inclusive existenciais, dá sentido para a vida. Tá? A religião, então, para Durkheim, produz um conhecimento prático sobre a realidade. Esse é o primeiro ponto. Cria expectativas e apresenta soluções comuns, não é? Impõe ordem em termos de uma normatividade, inclusive do ponto de vista religioso. As primeiras leis, os códigos de leis, eles vêm, obviamente, a partir de aspectos religiosos, né? De definições morais em termos mágico-religiosos, de um conhecimento mágico-religioso e de práticas, um sistema de pensamentos e de práticas mágico-religiosos, não é? E que criam, né, a noção, inclusive, do direito, não é? Efetivamente, direitos e sanções, não é, a determinados desvios. Então, e tudo isso ocorre a partir exatamente dessa concepção de valores e sanções, né? E que produzem solidariedades, a aderência, a ideia da coesão social que emerge dali. Então, o ritual como ação social ele vai ser pensado por Durkheim de uma maneira decisiva em termos de uma transformação do mundo social, em termos da ideia da mudança social, que é essa noção evolutiva. Não é? Nós vamos nos tornando conscientes cada vez mais da importância dessa ritualização. E isso vai entrando, vai transbordando na nossa vida coletiva comum e vai criando cada vez mais possibilidades de ação. É nesse sentido da evolução, aqui a lembrança, né, a gente tem que remeter aqui à teoria lá no início em Durkheim com a divisão do trabalho social, no processo de transição de sociedades mecânicas para sociedades orgânicas. O que faltava ali é esse elemento microsociológico, digamos assim, que faz a conexão com o macro, não é? Que é exatamente a forma social expressa, principalmente nas grandes instituições sociais, nos grandes grupos, e também na consciência coletiva, na moral, né, no conjunto de regramentos em seus termos mais amplos,
e aquele processo, vamos dizer assim, de individuação, não é? De estabelecimento, né, vamos dizer assim, da vida prática, desses pensamentos no campo, na ordem da consciência individual. Isso vai acontecendo através de ritualizações cada vez mais complexas, tanto em termos de profundidade, de intensidade, quanto em termos de expressão, né, de possibilidades de comportamento e de ação, em termos de especialidades, especializações, melhor dizendo, e de segmentações na vida social. Então, tanto o ritual pode ser entendido como uma ação social de tipo específico, regulador da ordem, tá? O que deve ser compartilhado e seguido coletivamente, né? Como a ação social pode ser entendida enquanto ritualizada. Por exemplo, a perspectiva interacionista goffmaniana, que é a ideia de quê? De que tudo na vida que parece pura e simplesmente banal, não é? O ordinário, é na verdade extraordinário. Por quê? Porque tem uma sacralidade, tem um jeito certo de ser. Então, por exemplo, tem um jeito certo de ser pai. Eu tenho que seguir esse ritual. Cotidianamente, como pai, eu me sinto compelido a fazer isso. Então é uma ritualização de um ato social, uma atividade social que parece comum, banal, mas não é. Porque ela está amparada por um regramento moral. E automaticamente ela me faz produzir um tipo de solidariedade que me torna vinculado a esse regramento e reforça o vínculo dos outros, através de mim mesmo. Né? A gente reflete um no outro. Não é? Então, para Durkheim, esse processo é um grande avanço, né? É um processo de uma evolução social em termos exatamente da produção de solidariedades, de novas solidariedades, reforçando os antigos laços, né? Os antigos regramentos. Os atos cotidianos, então, para Durkheim, eles têm um método, né? No sentido de que eles têm um ritual. Né? Eles têm uma regularidade e são ritualizados segundo parâmetros específicos do sagrado e do profano. Esse é o ponto-chave. A religião, ela traz o sagrado e o profano para a vida cotidiana, ela transborda, ela espraia, não é? Em todos os cantos da vida coletiva. E por isso ela dá força, ela faz a gente criar uma energia social que a gente não imaginava, né, ser capaz de fazer isso. E ela vai transbordando para outros campos da vida cotidiana. Não precisa ser só aqueles onde a efervescência coletiva ocorre num ritual religioso, efetivamente, né? Dentro de, por exemplo, um templo, uma igreja, etc. Pode ser da vida cotidiana, dentro de casa, não é? Pode ser num ambiente de trabalho, quando a gente conquista alguma coisa muito importante dentro do aspecto da coletividade. Pode ser, por exemplo, quando a gente vai o entretenimento como uma arena esportiva, por exemplo, e que torcemos em conjunto para um determinado tipo de um grupo que é adversário de outro grupo e assim por diante. Então, todos esses elementos de transbordamento, não é, estão vinculados diretamente a esse aspecto da vida religiosa, que vai progredindo, que vai se transformando e se tornando cada vez mais amplo, mais complexo e profundo. Daí a gente chega ao ponto final aqui, em Durkheim, não é, que era aquele velho problema lá da divisão do trabalho social com o chamado individualismo moral. Se recordem aí. Não é? Durkheim quer resolver o dilema da modernidade, o paradoxo, que é esse da extrema racionalização barra individualização, em termos de diferenciação social, de complexidade do mundo, de aumento da interdependência, de enfraquecimento, de uma certa forma, de uma consciência coletiva que se impunha diretamente e que passa a mediar, na verdade, cada vez menos, ou pelo menos de uma maneira mais vulnerável, não é? E que vai abrindo espaço para uma divisão do trabalho social em termos de funcionalidades, não é? De especializações, especialidades, papéis, etc., que são compartilhados, não é? De uma maneira extremamente complexa, cada vez mais complexa. Então, nesse processo, a vida religiosa ela pareceria esvanecer. Por exemplo, como eu falei antes de Weber com a ideia do desencantamento, porque isso está ficando patente, digamos. A individualização, a ideia de um indivíduo mais forte que a coletividade, a fragilização de determinados vínculos, laços sociais, tá? O isolamento cada vez mais constante na vida cotidiana através do anonimato, não é? Da vida anônima, etc., que vai perdendo aparentemente a força ritualística, não é? No sentido do sagrado e do profano. Tudo vai se tornando meio que possível, né? Intempestivo. O profano parece ganhar mais vida, não é? O aspecto, vamos dizer assim, de contaminação, não é, da vida coletiva pelo profano em detrimento da vida sagrada.
E Durkheim, ele entendia isso no início, aparentemente, mas ele muda de ideia quando ele percebe, não é, a partir do estudo da religião como um fato social, e fazendo essa análise histórica, né, para o mundo atual, ele vai se convencer de que a religião não pode ser destruída. Ela não só não deve, como ela também não pode, porque acabar com a religião ou a vida religiosa, nesses aspectos, em termos de sistema de pensamentos e sistemas de práticas ou rituais, na verdade, implica destruir a própria sociedade. Esse vínculo fundamental entre a moral, né, e as consciências individuais, o macro e o micro. Então Durkheim encontra aí o espaço, vamos dizer assim, para falar especificamente, reforçar essa ideia essencial do humano na sua perspectiva, que é uma outra categoria fundamental analítica dele, que é o dualismo, não é, ou a dualidade do humano. Não é que eu já falei aqui, aquela ideia do ser bifronte, o aspecto coletivo e o aspecto individual que interagem, que necessitam um do outro, com uma força maior do coletivo sobre o individual. Tá? Essa é a diferença que a gente vai ver lá na frente quando a gente falar de Simmel, porque Durkheim via, ao contrário de Simmel, uma proeminência do coletivo sobre o individual, né, levando a uma destruição. Mas Durkheim ele vê isso de uma maneira positiva, não negativa, no sentido aqui de qualificação mesmo. Não é? Ele acreditava que a religião, no final das contas, ia segurar as pontas. Tá? Ia segurar as pontas desse processo de modernização muito forte que leva à individualização. Então, para Durkheim, os processos evolutivos dizem respeito a essa diferenciação social e uma conservação da moral. Esse é o sucesso evolutivo da sociedade humana. Não é? A solução do que seria esse paradoxo, não é, do individualismo muito forte vis-à-vis o coletivo que vai se enfraquecendo, digamos assim, é exatamente a regulação, né, a idealização e a realização, em termos da vida prática, ritualizada, de um individualismo moral, não é, que é a combinação do sagrado e profano na vida cotidiana moderna, é acentuar, melhor dizendo, esse ponto forte, as tensões entre o sagrado e o profano sempre reforçando os laços que sacralizam, mesmo quando leva a uma profanação, que a profanação seja apenas um momento, uma fase de reforço do elemento sagrado, um retorno ao sagrado, em todos os aspectos da vida, não apenas o aspecto estritamente institucionalizado das igrejas, da vida da religião, mas da vida religiosa no sentido amplo, lato sensu, como eu falei aqui antes. Tá? Nesse sentido, para Durkheim, no processo aqui da vida cotidiana moderna, o elemento da disputa entre ciência e religião, no aspecto da sociologia do conhecimento, não pode ser reduzido pura e simplesmente a essa dimensão institucionalizada, de ter um tipo de conhecimento mais adequado e abalizado para explicar o mundo. Porque cada um tem o seu papel, tem a sua importância relativa em termos de explicar o mundo e de retornar sobre nós em termos de uma vinculação moral com o coletivo, né? Inclusive do ponto de vista existencial. A religião apela muito mais para esses elementos fundamentais, né? Efervescentes dos afetos, né? da subjetividade pura, não é? Que nos conecta no mundo. Tá? Do outro lado, a ciência reforça o aspecto racionalista, mas ele reforça o aspecto racionalista para a gente tomar consciência, inclusive, da maneira de garantir a sobrevivência da sociedade. Por isso ele não concorre, ele não deveria competir. Tá? Durkheim tem uma visão muito particular sobre isso. Né? Então a religião permanece importante e ativa, apesar do processo de racionalização. Com isso, para a gente terminar essa aula aqui, Durkheim reforça a ideia, né, de uma resiliência das religiões. Não é? Por quê? Porque essa equação identitária, de identidade fundamental que ele constata lá atrás na análise do totemismo, de que Deus, né, na verdade, retrata a própria sociedade, reforça a ideia de que nós não vamos abandonar, não é, essa maneira de estabelecer um conhecimento sobre o mundo, porque isso vem da própria ordem moral, que nos impõe enxergarmos o mundo dessa forma. Nós, de uma certa forma, reforçamos a ideia, não é, no mundo de que existe algum desígnio moral que muito superior à nossa própria individualidade, por mais individualizado e racionalizado que eu seja. Eu sempre vou cair, né, no ponto fundamental que me liga existencialmente a essa comunidade moral da qual eu participo. Não é? Eu vou me reconhecer nela, inevitavelmente.
Tá? E do ponto de vista coletivo, como um fato social, nós temos diversos fenômenos, não é, que nos levam a isso. Não apenas a religião, mas a vida em família, não é, a própria vida política, né, que nos coloca em contato com os outros numa democracia ou num governo específico, que tem um Estado, não é, o sentido de nacionalismos e assim por diante. Todos esses elementos convidam o indivíduo a racionalizar o mundo, a forma de conhecimento, a partir de um sistema de crenças amparados ritualisticamente nesse binômio sagrado e profano. Não é? Então, o importante em termos de regulamentação, como Durkheim ressaltava, era que as instituições sociais dessem força para esse binômio em favor do sagrado em relação ao profano. Não é? Sempre conduzindo essas duas forças aí na nossa vida cotidiana ritualizada. Bom, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar, compreender essa aula. Eu tinha que sintetizar muita coisa em pouco tempo, acabou ficando um pouco mais longa a aula como eu queria, mas acho que a gente aqui consegue fazer um quadro final de Durkheim, né, encerrando aqui as nossas aulas sobre Durkheim. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.